que é a dilatação anômala da água, tá? Por que é anômala? O que é uma coisa anômala? É uma coisa que acontece fora da curva, tá bom? Qual que é o problema aqui, ó? Imagine que você tem o seguinte. Você tem um líquido qualquer, que não seja água, no caso. Sei lá. Pega mercúrio, qualquer metal. Quando você diminui a temperatura, o que acontece com a agitação das partículas? A agitação das partículas diminui, as partículas vão se contrair, né? Elas vão ficar mais juntas e o volume aqui, ó, diminui. Isso se a temperatura o quê? Sofreu uma variação negativa, né? Só que para a água não acontece isso não. Para a água acontece o quê? Uma coisa diferente. Porque a água, ela é diferentona. O que rola com a água aqui é o seguinte, ó. Imagina então que a gente está no estado líquido. O que acontece? Qual que é a configuração das partículas, né? A geometria molecular. Aí você tem que lembrar lá da química lá, né? Você tem aqui, ó, o oxigênio, né? E tem o hidrogênio aqui do ladinho. É o quê? Diagonal plana, né? Tudo mais. 108 graus, aquele negócio todo, tá? Aí, o que acontece? Quando tá no estado líquido, é meio que elas vão o quê? Se empacotando aqui, ó. Elas vão fazendo ligação química, né? Qual a ligação química aqui? Covalente é entre oxigênio e hidrogênio, tá? Tô querendo saber intermolecular. Aqui, ó, é dipolo, dipolo. Nossa, dipolo, dipolo. E ligação de hidrogênio, tá? Nossa, professor. Putz grilo, hein? É DP-DP, né? DP-DP e ligação de hidrogênio, tá? São duas ligações químicas aí, ó. Por isso que a temperatura de ebulição da água é maior, tudo mais, negócio todo, tá? Mas aí é o Pedro, né, que vai falar pra vocês, ó. Então, ó, a água, quando ela tá aí no estado líquido, ela tem esse arranjo aqui, ó, como se fosse legozinhos, tá? Eles vão aqui, ó, bonitinho, meio desorganizado, meio organizado de vez em quando, tudo mais. Só que, à medida que você diminui a temperatura da água, o que acontece? Essas ligações de hidrogênio aqui, ó, elas vão se intensificando. E o que rola? A água, ela faz essa configuração aqui agora, ó, hexagonal. Ela forma isso aqui, ó. Os cristais de gelo. Os cristais de gelo, se você for olhar no microscópio, bonitinho e tudo mais, se lá bonitinho, vai dar exatamente isso aqui, ó. Um hexágono, ok? Ou seja, olha só o que aconteceu aqui, ó. O volume da água aumentou. Então, por isso que a dilatação dela é anômala. Olha só, você diminui a temperatura e o volume aumenta. Olha que tem louco, tá? Então, olha só, o que você pode analisar aqui, ó. Primeiro, você pode analisar o volume, né? Que aumentou. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é o quê? A densidade. Olha só. Como é que é a densidade mesmo? Quantidade de massa, né? Que você tem em um determinado volume, tá? Vamos supor o seguinte, ó. Quando você forma esse hexágono aqui, você tem 6 moléculas, tá? Não é mols, não, é moléculas. De H2O. Vamos supor que aqui você também tinha o quê? As mesmas 6 moléculas. Ou seja, eu estou passando de um estado que tem a mesma massa aqui, né? Então, ó, a massa não alterou. Só que o que rolou com o volume aqui da água? O volume da água, ele aumentou. E aí, essas grandezas aqui agora, ó, diretamente ou inversamente proporcionais? Se o volume aumenta, a densidade o quê? Diminui. É por isso que quando você coloca o gelo na água, ele boia, igual bosta, né? Então, ó, você colocou gelo na água aqui, ó. O gelo vai boiar por quê? Porque a densidade dele é menor, pois as partículas que compõem a água possuem o quê? Um volume maior. Pessoal, o que tem no centro aqui? É ar? Nada, tá? Aqui, ó, é nada, tá? Imagina se tivesse ar. Não faz sentido isso aqui, tá? Aqui, ó, tem nada. Nada. É espaço vazio. Tá? Existe espaço vazio na natureza? Existe. Entre uma camada eletrônica até a outra, né? Então, olha só o que tá rolando aqui, ó. Temperatura de 0 graus. Aumentei para 4 graus aqui. Olha, pessoal. Você aumenta, o volume diminui para a água.
tem essa dilatação também aqui, ó. Ou seja, ó, vamos pegar lá do nosso começo mesmo, né? A gente pegou o seguinte, ó, temperatura alta, aí eu vou diminuir a temperatura. O que acontece? O volume vai diminuindo. Só que eu diminuo mais ainda aqui agora, ó. Olha o volume aumentando. O que era para acontecer aqui, ó? De 4 graus para 0 graus. O volume continuava, diminuindo. Só que não. O volume aumentou. Dilatação anômala da água. Então, se eu fosse fazer um gráfico aqui, ó, de volume por temperatura, o que ia rolar aqui, ó? Aqui é temperatura 0, temperatura 4, temperatura de 10. O volume aqui, ó, de 0 a 4, ele diminui e depois aumenta. Tá? Então, a dilatação anômala da água acontece do seguinte, ó. Desde 10 graus até 0 graus aqui, ó. Tá? Ou seja, quando tem 4 graus Celsius aqui, ó, a gente tem o quê? O menor volume da água. Então, pega lá a fórmula de densidade, ó. Massa sobre volume. Menor volume, maior densidade. Então, ó, a maior densidade da água acontece quando? A 4 graus Celsius. Tá bom? E o menor volume, professor? É a mesma coisa, né? Se tem menor volume, tem maior densidade, tá bom? Então, ó, maior densidade da água e menor volume, 4 graus Celsius, tá? Se fosse gráfico de densidade, essa letrinha aqui, ó, grega, é o ρ, tá? Que a gente usa para densidade também, tá? Você pode usar D ou ρ aqui, ó. Na física é mais comum usar essa letrinha aqui, tá? O gráfico de densidade seria o contrário, ó. Seria um negócio mais ou menos assim. Tá? Ou seja, aqui, ó, não tem maior densidade nesse ponto? Qual a temperatura que é aqui, então? 4 graus Celsius. Aqui seria a temperatura de 10. E aqui seria o quê? Temperatura de 0. Tá? Então, essa que é o gráfico aqui, ó, de densidade da água. Então, eu poderia, por exemplo, utilizar água como no termômetro. Imagine o seguinte, você quer medir a temperatura de 0 graus Celsius. Tá? Aí você foi lá e marcou a altura. O que você espera de um termômetro? Que quando você aumenta a temperatura, a marcação vai o quê? Vai aumentar, né? Só que aqui, ó, a marcação não aumentou, não. A marcação o quê? Diminuiu. Então você ia marcar o quê? Você ia aumentar a temperatura lá do seu líquido, só que o termômetro ia marcar menos. Aí não ia rolar, tá? Então, nesse caso aí, ó, a gente não pode utilizar a água como termômetro, por quê? Por causa da sua dilatação anômala, tá? Deixa eu voltar aqui. Tranquilo? Beleza? E o que isso impacta aqui, ó, em alguns ecossistemas, tá? Só para terminar aqui, ó. Dá o print aí. Isso impacta o seguinte, ó, na vida marinha, tá? Dos peixes e tudo mais. Porque é o seguinte, você já se perguntou por que só forma camada de gelo na superfície do lago? Você pode ver que, tipo assim, tem aqueles filmes, né, que o cara vai quebrando aqui, ó, os esquimós e tudo mais. Eles quebram e conseguem aqui, ó, ver aqui embaixo, ó, a água está no estado líquido e ainda consegue o quê? Pescar, porque tem peixes aqui, ó, sobrevivendo, mesmo a temperatura baixas, ok? Então, por que só na superfície aqui, ó, que vai formar essa camadinha de gelo? É por causa desse fenômeno da dilatação anômala da água, ó. Então, vamos supor o seguinte, ó, a gente está lá no Canadá, verãozão lá, 10 graus Celsius. Esse é o verão lá, tá? Aí é o seguinte, ó, no caso, qual que vai ser a temperatura da água? Como está muito tempo lá e estão em contato, eles vão fazer o quê? Entrar em equilíbrio térmico. Então a água também está o quê? A 10 graus Celsius. Tá? Aí, depois, o que rola? Vai chegar o inverno. Só que quando chega o inverno, aqui estava 10 antes, né? Vai passar para 4 graus Celsius primeiro aqui, ó. Vai trocar aqui, ó, a temperatura do ar com a água. Então vamos pensar o seguinte, ó. Vou pensar agora na superfície e no fundo do lago, tá?
Aí vai trocando a temperatura aqui, ó. Até a água aqui da superfície chegar a qual temperatura? 4 graus Celsius, tá bom? E lá no fundo, tá 10 graus Celsius ainda, tá? O que acontece? A gente vai ter uma troca aqui, ó, de massa de água. A água de 4 graus Celsius é o que mesmo? A mais densa. Se ela é mais densa, o que ela faz? Ela vai para o fundo. E a água de 10 graus Celsius? Vem aqui para cá, para cima, tá? Então trocou a temperatura. Aqui em cima agora é 10 graus Celsius. Lá embaixo é quanto? 4 graus Celsius. Aí diminui a temperatura aqui, ó, da superfície também. Até o quê? Entrar em equilíbrio. Então aqui, ó, 4 graus Celsius, 4 graus Celsius. Vamos lá, aí a temperatura da superfície diminui mais ainda. Vai para zero. Só que aqui embaixo, ó, 4 graus Celsius. O que deveria acontecer? Ter a troca, né? Só que nesse caso não acontece a troca mais de massa de água. Por quê? Porque a água de 4 graus Celsius é o quê? A mais densa. Então aqui, ó, a gente não vai ter mais trocas de massas de água. Então o que acontece? Essa água aqui, ó, vai diminuir a temperatura até o quê? Congelar. Ela congela e aqui ainda continua o quê? 4 graus Celsius. Porque só congela quanto? A 0 graus Celsius, né? Então pronto, ó. Aí formou a camadinha de gelo. E o gelo é o quê? É isolante térmico. Então não deixa mais trocar a temperatura do ar com a da água. Aí vai ficar o quê? 4 graus Celsius pro resto da vida aqui, ó. Lógico, tem como congelar o lago inteiro? Tem, só que é muito difícil, tá? Mas muito difícil, tá? Eu só vi algumas vezes acontecendo aí, ó, de reportar, tá bom? Então aqui, ó, formou a camada de gelo. E vai ficar lá a água aqui. Então, qual que é a menor temperatura que o fundo de um rio pode alcançar? 4 graus Celsius. Isso aqui já foi questãozinha de alguns vestibulares aí. Tranquilo? Então, isso que impacta aqui, ó, a dilatação da anômala da água em ecossistemas aí. Por exemplo, nesse ecossistema aqui. Tranquilo? Tem que saber um pouquinho disso aqui, tá?